Olá, meus amados, é o João aqui. Que maravilha aí, como estão vocês aí ao redor do mundo, como vocês estão? Que dia maravilhoso. Estamos aqui realmente reunidos novamente com a graça e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para a glória dele, para a glória dele somente. Então estamos aqui muito felizes realmente. A Páscoa tem começado ontem à noite. E hoje nós estamos já no primeiro dia de Pães Asmos. A Páscoa para ser celebrada no dia 14 do mês de Abib. E a festa dos Pães Asmos, que vai durar 6 dias, para começar no dia 15 de Abib, que é logo um dia depois, como mostra nas Escrituras. Que maravilha, então, tem umas coisas interessantes para falar para vocês aqui hoje. Talvez vai ter que ser 2 vídeos. Muita pergunta sobre a porta. A porta fechou mesmo, o que acontece? A porta fechou, etc, etc. Hoje eu acordei, eu não trabalho nem hoje de manhã, estou tranquilo olhando essas coisas. Eu tenho recebido também comentários realmente que outras pessoas ouviram a porta fechando, na internet também falando que a porta está para fechar, está fechando. Eu, é claro, fui pego de surpresa, realmente eu achei que poderia ter sido no dia de expiação e não era. Ou quer dizer, ele não sabe ainda, mas parece que não é. O som que eu ouvi da porta fechando. Teve outras irmãs também que ouviu porta fechando. Muito interessante. É claro, à medida do tempo a gente vai saber mais e mais sobre isso. O Senhor tem declarado muito claramente que a gente conhece as coisas através dos frutos, ou seja, das consequências, né? Sendo o caso da porta fechando, eu acredito que vai afetar mais, como o senhor vai falar aqui, vai afetar mais as pessoas as 5 virgens que não tiveram os olhos, o óleo, os olhos, não tivesse o óleo cheio, é quando a porta que a gente vai mostrar nas Escrituras. Primeiro de tudo, eu fui na Jack, eu geralmente olho os profetas aí de dia, e ela soltou esse aqui, que eu não vou traduzir, mas ela soltou também que fala rapidamente, mantenha vigia, alto, alerta, mensagem, a palavra urgente. Eu vi hoje de manhã, ela acordou com a urgência tremenda, ela diz ela que nem tomou o cafezinho dela, não fez nada dela, já caiu aqui para fazer esse vídeo para mandar para vocês. Quer dizer, ela sentiu uma urgência muito grande no espírito dela, e ela foi sobre a porta. Ela dizendo que a porta estava fechada e ela realmente falando praticamente aquilo tudo que eu falei no vídeo que eu pus para vocês, de se prepararem para a porta, mas ela entrou em mais detalhes aqui, dando as escrituras e tudo mais. Uma delas é Mateus, tá? Então a Jack também sentiu isso. Quando eu calculei o vídeo que ela colocou lá na Inglaterra, eu fiz o cálculo e tudo mais, e parece que ela fez esse vídeo mais ou menos 2 ou 3 horas do vídeo que eu fiz, tá, gente? Muito, muito perto o meu vídeo que eu senti para fazer e o que ela sentiu também. Ela deu a Mateus 25, aqui explica um pouco, através das escrituras, o que acontece quando a porta fechar, né? E aqui fala das 10 virgens, e mais as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós, a vocês, e diante aos que vendem e comprai para vós. Você sabe muito bem da parábola das 10 virgens, e 5 delas não eram, não sei a tradução, eram bobas, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui está, e fechou-se a porta. Isso aqui foi o que a Jack também deu. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Aqui está então a resposta de várias pessoas que perguntam, João, o que acontece se a porta fechar? Aqui está, então, o acesso ao Senhor vai ficar muito complicado, tá? Para aqueles que não têm arrependido, aqueles que não têm ouvido a palavra dele.
e o acesso a ele vai ficar muito complicado, tá? Eu, como ser humano, não vou falar coisa mais do que você não vai ter acesso a ele, porque aí muitas pessoas, quando você fala assim, você está realmente colocando, aqui que nem falam nos Estados Unidos, está colocando Deus numa caixa. Ele só pensa dessa forma. Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer, sempre que ele quer, tá? Então, o que eu falo para você, ele fala que você não tem acesso a ele. Eu estou falando que o acesso a ele vai ser muito complicado para aqueles que ainda que não ouviram ele. Notem que esses aqui não são aqueles que nunca ouviu falar dele, tá? Que nem meu pai, ou seja, que for. Isso aqui são 5 virgens que sabia, tá? Que sabia que eles estavam vindo, que sabia dos mensageiros, sabia das mensagens, que ele vem falando nesse canal há muito tempo, se você está acompanhando, há muito meses mesmo, e não ouviram ele. Não ouviram ele chamando a pessoa para o arrependimento, não ouviram ele de novo, tentando trazer. Teve tempos que as profetas, o Espírito Santo chorou, teve tempo que o nosso Deus chorou, por causa das pessoas realmente com o coração muito duro, tá? Então, lembre-se bem que não enquadra todo mundo, que a gente nunca deve fazer nada como se a gente sabe de tudo que está acontecendo, né? Não é verdade, a gente tem que saber mais. A gente não pode saber mais que o nosso próprio Deus, é verdade? Mas vamos então ver o que simplesmente está escrito, e essas 5 virgens aqui sabiam que o esposo estava vindo e elas não se prepararam, não deram atenção, tá? Então é só isso que a gente vai falar. Muitas pessoas aí, se vocês estão vendo aqui que eu estou vendo, as 5 virgens que estavam preparadas são aqueles que arrependeram, que ouviram o Senhor, foram guiados pelo Senhor, foram refinados pelo Senhor, adquiriram uma intimidade com o Senhor. Então essa porta realmente não tem nada a ver com eles, porque apesar do Senhor ter fechado a porta, esses filhos deles estão selados até a volta dele, selados pelo Espírito dele, o Espírito dele vivendo em cada uma dessas pessoas. Claramente falado no livro de Apocalipse, que o anjo falou para os 4 anjos da terra: não façam nada, não deixem o vento tocar, não façam absolutamente nada até que os filhos de Deus sejam selados. Muito bem, gente, essa parte da profecia em Apocalipse já foi cumprida, tá? Já foi cumprida, porque o Senhor já veio aqui e falou várias vezes que os filhos deles já foram selados, tá? O que esperar depois disso tá vindo aí, né? Então aqui está, e novamente teve essa menina aqui, novinha, ela só fez 5 vídeos, olha, 175 mil views e tal. O Senhor tem chamado ela, uma história muito interessante de conversão. E uma delas é que ela estava dormindo, teve um sonho, e ela estava perante essa montanha, e nessa montanha tinha uma porta, tá? E ela estava com algumas pessoas do lado de fora, nessa montanha, olhando para a porta, e estava assim numa montanha, e de repente a porta fechou, tá? Não de repente, simplesmente a porta fechou, e ela e essas pessoas com ela ficaram do lado de fora. E o que aconteceu é o seguinte: começou a ficar escuro, e ela, olhando ao redor, já começou a ver uns olhos na escuridão, e esses olhos na escuridão, quando saiu da escuridão, era um grande urso que começou a correr e perseguir e tentar pegar eles. E ela falando que não interessa onde ela escondia, o urso sempre achava ela. Então aí está uma das coisas também, que isso acontece com as pessoas que têm sonho dessa porta de novo. Quando o Senhor fechar essa porta, as trevas vão cair. Vocês vão ouvir aqui a mensagem dele que falou, tem 2 dele que ele fala claramente o que ele fala: vocês têm que aprender a ouvir a minha voz, porque ele vai calar os profetas deles daqui um ponto, e você tem que aprender a voz que fala vira esquerda, vira direita. Eu estou falando muita coisa aqui, tá, gente? Eu tive muita pergunta. Não, a porta simplesmente não tem nada a ver com o arrebatamento. Eu não sei porque, sempre que a gente fala uma coisa assim, a gente está pensando, a gente vai para o arrebatamento. Mas se fosse você, eu não pensava no arrebatamento mais, tá? Porque parece que isso está sendo uma distração
na cabeça de vocês aí. Não, nem pensa no arrebatamento. Você pensar em arrebatamento, você faz alguma pergunta, tipo assim, você tem sofrido por Jesus Cristo? Você tem sido perseguido na rua por Jesus Cristo? Você tem sido jogado na cadeia? Você tem sido batido, tudo pelo nome de Jesus? Ou pelos irmãos? Tá? Se nada disso aconteceu com você, então você já pode saber que o arrebatamento não aconteceu, né? Vai acontecer com todos nós. E muitas vezes falado no canal, mas eu sei que algumas pessoas são novas, vêm pela primeira vez. Ninguém vai para lugar nenhum até que a colheita seja feita, tá? O senhor já falou isso várias vezes, mas eu entendo que muitas pessoas são novas no canal. Ninguém vai para lugar nenhum antes que a colheita seja feita, tá? Não, lugar nenhum. E que você tá mesmo? Então, eu tenho duas coisas para falar aqui do senhor também. Então, essa eu queria falar, que muita gente falando de arrebatamento, pode esquecer do negócio de arrebatamento. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem as 3 noites de trevas que vai acontecer, muita coisa, os desastres vão acontecer, e você ainda vai sofrer ainda por Jesus. Então, muita coisa ainda. Quando eu falei, gente, Jesus está voltando, era simplesmente o fato de que ele está voltando. É só isso, tá? E a gente vai tocar mais nesse assunto quando vier. Mas o que se esperar assim da porta fechando, tá? Uma vez que Jesus, então, fecha essa porta, as coisas vão começar a acontecer. Como ele falou, as trevas vão começar a cair. Aqui em casa já teve cheiro do fedorento, eu tive de guerrear com ele. Fedor mesmo dele, sabe? Fedorzão dele aqui em casa todo, só eu que sinto até, ainda bem, não falo nada para ninguém. E eu sei que eu estava sentado aqui fazendo o trabalho, eu comecei a cantar Yeshua, a música do Yeshua. Passa um pouquinho, o computador deu pau, quebrou mesmo o computador, parou tudo. Não ligava, não desligava nada. Sabe aquele quebra total do computador para jogar fora? Eu fiquei assim triste quando eu vi isso. Eu sabia imediatamente que era o ataque dele, tá? E eu rapidamente pedi oração ao Senhor para não deixar isso acontecer. Aí eu ungi o computador, ungi tudo aqui na cidade, aqui o computador, o monitor e tudo. Primeiro eu tinha ligado e voltou. Eu agradeci demais a Deus que o computador voltou e eu ungi tudo. Na minha casa também eu ungi a casa. Então esperem esse tipo de coisa, tá? As trevas vai tomar conta mais do lugarzinho deles que Deus tem dado para ele por um tempo muito pouco limitado. Essas coisas vão acontecer, assim como também os remanescentes vão começar a se levantar pouco a pouco. As trevas vão aumentando e os remanescentes aumentando, como o Senhor tem falado, deixa a sua luz prevalecer nas trevas, tá? Ele nunca falou você ficar longe das trevas, ele falou fica lá no meio deles. Deixa sua luz brilhar lá no meio da escuridão. Muito legal, então, eu queria falar isso para vocês. Eu acho que não vai ficar tocando nesse assunto de pouco em pouco. Então, isso aqui era da Jack que eu falei para vocês, tá? A mensagem que ela soltou, muito urgente. A gente vai saber realmente dessa porta fechada. Muito interessante mesmo. Parece realmente, quando eu vi a porta fechando, eu olhei e eu fiz o cálculo. Em Jerusalém era mais ou menos aí 3:30 da tarde, 4 horas, tá? Era mais ou menos esse horário aí. E era mais ou menos esse horário que Jesus que ele foi crucificado ou foi morto, tá? Porque o pôr do sol, eu olhei aqui em Jerusalém, era na faixa das 7 horas, e é o tempo, tá? O tempo sobrando para eles tirarem da cruz, levarem eles lá para o Calvário e enterrar. E é isso que eles iam ter mesmo, tá? Se você ver nas Escrituras, Lucas fala aqui, 23:54, que era o dia de preparação, e o sábado já estava chegando. Esse aqui não é o sábado, o dia antes do domingo. Todo dia santo nos hebreus é chamado de sábado. Às vezes eles chamam de alto sábado. Por exemplo, hoje é um sábado do Senhor, entendeu? Um sábado de descanso do Senhor. Em Mateus 27:62 também fala isso, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, tá? Então eles chamam de preparação. Esse aqui é o primeiro dia dos pães asmos, que também é um dia santo para os judeus, para todo mundo devia ser, e ninguém pode trabalhar. João falou também a mesma coisa, tá? E ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro,
levaram Jesus. Então o tempo deles levarem Jesus tinha de ser perto. Então era por aí mesmo, tá, gente? Era por aí mesmo. Eles tinham mais ou menos aí 3 horas, por aí, 3 horas para tirarem Jesus da cruz, prepararem Jesus, né? E colocarem dentro do sepulcro e selarem. Mais ou menos aí que eles não podiam fazer isso no sábado. E Marcos também fala, e chegada a tarde, portanto, era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Novamente, o sábado, se você olhar as escrituras, é qualquer dia santo, que são 7 por ano, também é chamado de sábado. A gente mostra nas escrituras. Muito, muito legal, eu queria mostrar isso para vocês, eu estou passando assim meio rápido, mas tenho material suficiente para vocês olharem sobre isso, tá? Esse aqui, se você for no nosso site, tá? Você for no nosso site, eu tenho uma categoria que chama Cristo não morreu na sexta-feira, como o mundo pensa que é, porque o mundo fala que ele morreu na sexta-feira, daí que eles falam sexta-feira santa, e ele foi ressuscitado no domingo, daí que eles falam domingo da paixão. O problema disso é que ele ficou morto 3 dias e 3 noites, e não tem nem jeito que isso pode acontecer nesse calendário que eles estão dando, tá? Você dá um clique aqui, e você vai até o finalzinho aqui, você vai ver a ressurreição aconteceu no domingo, parte 1. Eu fiz isso, olha aqui, outubro de 2012, tá? Eu tenho muito material sobre isso. Eu também tenho um vídeo sobre isso, que eu acho que, deixa eu ver, já passou 16 minutos. E talvez é o próximo vídeo que eu faço. Eu vou tocar o vídeo também que eu fiz, que é esse aqui, tá? Eu fiz, quando é que eu fiz? Dia 24 de 2019. E mostra claramente 14 de Abib, 15 de Abib, que Abib é o mês de... nós estamos agora, então mostra aqui 3 dias e 3 noites quando ele foi ressuscitado, tá? E se você for nas minhas categorias, tem festa da primavera, e um dos vídeos chama 3 dias e 3 noites, é isso que eu vou tocar. Então hoje aqui ele morreu ontem, tá? No dia de Páscoa, dia 14 de Abib, ele morreu ao amanhecer, ao anoitecer, era mais ou menos 3 ou 4 horas da tarde, e quando ele morreu, já no sol, o sol tinha acabado de morrer. Não, esse aqui foi quando ele morreu, o sol tinha acabado de começar, então a primeira noite está passando, em Jerusalém o primeiro dia já passou, e agora quando eu olhei já era meia-noite lá, então ainda está na segunda noite. Então já passou uma noite, um dia, agora Jerusalém está começando a segunda noite. E vai ter 2 dias, 3 dias, 3 dias e 3 noites ele foi ressuscitado, logo no anoitecer do dia de sábado. Quando eles foram lá no domingo, ele já tinha ressuscitado um dia anterior. A gente vai chegar aqui a isso, pouco tempo, para falar sobre isso. Uma coisa que eu queria falar a vocês, e depois eu encerro isso aqui, porque não vai dar tempo para falar dos 3 dias, 3 noites. Eu teve um dia aí... sim, achei interessante o negócio da porta. Eu queria falar a vocês, antes que eu esqueça, que quando eu estava vendo as traduções aqui, e eu comecei a ouvir da porta, aí veio em mim a pedir ao Senhor que eu ouvisse. Eu pedi para ele literalmente: Senhor, me deixa ouvir quando a porta fechar. Foi assim uns pedidos, eu sei que eu fiz assim umas 2 ou 3 vezes em dias diferentes. Eu só falei: Pai, deixa eu ouvir a porta quando ela fechar. Tá? Eu realmente pedi isso para ele literalmente, tá? E eu acho que ele deixou eu ver isso aí. Que quando eu ouvi essa porta, era na faixa aí, como eu já falei, 3:30 da tarde, lá em Jerusalém. 3:30, 4 horas da tarde. Muito, muito bem. Eu que falar para você sobre isso aqui. Um dia aí eu acordei às 5 horas, não consegui dormir mais, etc. Eu fui na televisão, liguei, sempre faço isso para ouvir as mensagens. E eu vi essa menina aqui, hein? Essa menina, o nome dela é Kiene. Aqui ela tem 8 anos de idade, ela começou a pintar quando ela tinha 4. Realmente é uma história fascinante, tá? Não dá para fazer ela em português, se você ouvir em inglês. Fascinante de como ela ia para o céu, etc. Ela conheceu, ela é experientíssima em pintar, e ela conheceu a Jesus. E aqui está a imagem que ela fez de Jesus. Eu fiquei um pouco assim... assim assustado na maneira, porque vocês lembram do Jeff? O Jeff é essa pessoa aqui que é um profeta de Deus.
E uma dessas mensagens dele aqui, ele entrou no Google, assim na frente de todo mundo, e ele falou, ele viu Jesus uma vez. E ele falou, isso aqui é a foto que, quando eu vi Jesus, que parece mais com Jesus. E aqui está, ele mostrou essa foto aqui no Google. Ele confirmou isso aqui, o que a menina tinha feito. Tá? E ele fez assim, que nem eu faço aqui online, assim, bem normal, eu olhando essas fotos de Jesus, tudo, sabe? Tudo. Ele parou nessa aqui, lá, só tinha foto, e ele falou, quando eu vi ele uma vez, é esse aqui que aparecia mais perto dele. Então aqui está, tá? Aqui está a foto do seu Deus, ou seja, uma foto que parece bem com ele, tá? Só vamos colocar dessa forma. A menina que viu ele, realmente inacreditável. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho até um vídeo dela aqui. Quando ela começou a pintar, inacreditável, menina, presta atenção. É só 7 minutos, é só o início, olha só. Tinha 8 anos. Aí está a foto. Inacreditável a foto que ela tirou. E aí conta o resto dessa história aqui. E eu queria passar isso para vocês, tá? O Senhor, eu acredito que ele me levou a ver essa foto. E teve uma história completa que quando ele desenhava ela, tinha uma sombra aqui que tampava a cara dele, depois a sombra saiu, etc. Só queria mostrar isso para vocês, uma imagem que ela fez, e isso ter sido confirmado pelo Jeff Barley, normalmente, e aqui está. Eu queria só mostrar isso para vocês por curiosidade, tá? De uma foto que é bem parecida do que duas pessoas têm falado do que Jesus se parece. Se você já tem visto Jesus, então aí dá um tchan aí pra gente ver se confirma aí, mas de qualquer forma, isso aqui não é para pôr a foto dele ligar a vela não, porque não é isso que ele quer não, tá? Então antes de você acender a vela aí, não faz isso não, tá? Eu só quero mostrar para vocês que de repente, às vezes eu tenho fotos aqui pregado, né, de desenhos dele que eu olho, acho interessante, eu vejo as fotos, né, fotos diferentes, para você ter uma ideia, você refletir, né? Você olha a foto, você reflete quem ele é, quem que ele fez, tenta conhecer de onde ele veio, o poder que ele tem. Ele já falou aqui por intermédio do profeta que ninguém conhece, você realmente não sabe quem ele é, etc. Realmente o Criador do céu e da terra, o Criador de tudo que existe, o Criador da gente, do nada ele criou tudo que existe, tá? E ele desceu e ele se fez homem, tá? Ele se fez homem. E então isso é bom, a gente olha para as fotos, a gente analisa as coisas, nossa, ele era um homem realmente. Muito bem, eu só queria mostrar isso para vocês, e eu vou parar por esse vídeo aqui agora. E o outro vídeo que eu vou pôr é de 3 dias e 3 noites, porque é muito interessante, é muito importante saber. Ao meu ver, aqui é o João falando, que os 3 dias, os 3 dias de noite, o Senhor já está na segunda noite no coração da terra. De acordo com ele está andando lá nos infernos e tudo, analisando tudo isso. Ele fez isso tudo por nós, e ele falou que ele andava, né? Ele andava nisso tudo então a alma dele. Então é muito bom saber isso, porque eu acredito que os 3 dias de trevas que está vindo aí vai acontecer nesses 3 dias da morte dele. Mas aqui é o João falando, tá? Eu acredito que ele ainda vai falar ainda mais sobre isso, tá? Isso sendo aí o ano que vem. A gente para por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado disso. Espero que vocês tenham gostado da Páscoa. Foi muito bacana, né? E a gente fica até a próxima, tá, gente? Tem muita coisa para passar ainda. 2 mensagens dele. Para as pessoas que falam, o que vai acontecer agora? Primeiro de tudo, você não tem que ter medo de nada, tá? Ele está na sua mão, ele falou para você não ter medo. A vida da gente continua como sempre. Eu acabo aqui, eu vou lá pro jardim plantar. A vida continua, não é verdade? Até o dia que ele vir, bater um toque no coração e fala, ok, vamos trabalhar agora, entendeu? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que isso vai acontecer. Aliás, ele pediu para você orar, para ele esvaziar você. Ele pediu para você deixar, né?
Ele trabalhar em você para salvar as pessoas. Um forte abraço, gente. Fica por aqui. E que a graça e a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos vocês aí ao redor do mundo. Tchau, 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 gente.